Esta besta que foi enviada para combater o anticristo, in this last beast. nesta última besta, Are you ready? você está preparado? Amen. The last beast that was sent forth, or the last power to combat the Antichrist, A última besta que foi enviada, ou o último poder para combater o anticristo, who was against the teaching of God, the o qual estava contra o ensinamento de Deus, Antichrist, o anticristo, was an eagle. foi uma águia. Amém. Bom, vamos à leitura conhecida, porque eu preciso mais uma vez falar um pouquinho sobre o sétimo selo. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amado Pai, ajuda-me a ajudar mais alguém que porventura tenha necessidade deste conhecimento e desta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Bom, vamos falar sobre o rival. Bem, quero unir juntamente com este título, o rival, o mensageiro do sétimo selo. Eu creio que isto vai nos ajudar. São coisas que você já conhece, mas tenho que falar sobre elas novamente. Nós temos muita gente ou mal informada, ou que não tem conhecimento, pelo menos destes poucos parágrafos que nós temos, e os poucos que citamos, para nós já é o suficiente, porque se tivesse 2 ou 3 parágrafos, estaríamos cumprindo com a Bíblia, mostrando para o povo as 2 ou 3 testemunhas que tem que ter de versículos, de parágrafos, para sustentar uma doutrina ou crer naquilo que a Bíblia diz. Eu, para mim, não tenho dificuldade, porque a Bíblia diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá
o segredo de Deus. Então, ou isto é verdade, ou estamos enganados. É a Bíblia e a Bíblia é verdade. Agora você tem que encontrar este dia e o dia do sétimo. Aqui está dizendo que não é nos dias da voz de um mensageiro que vem depois do sétimo. Está dizendo nos dias da voz do sétimo se cumprirá. Então, para mim, se a Bíblia diz é naqueles dias da voz do sétimo, e todos nós sabemos que irmão Branham foi o sétimo anjo das eras e o sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão Branham não foi o que cumpriu apenas Apocalipse 10, 7. Sempre as citações do irmão Branham faz referência aos 7 versículos, capítulo 10, de 1 a 7. Então, eu quero tratar mais sobre isto, porque se alguém deseja esta posição ou vantagem, isto quer ser o rival. O rival é aquele que deseja a mesma posição ou vantagem de outrem. Este é um rival. Agora, quem queria ser rival do sétimo anjo? Desejar a posição de sétimo anjo. A pessoa diz, eu não desejo a posição de sétimo anjo, eu desejo uma posição acima. Tem gente que é assim, porque se a Bíblia diz que é nos dias da voz do sétimo anjo, ele é que termina o mistério de Deus, não poderemos usar mais nenhum outro dia, mais nenhum outro homem, mais nenhum outro mensageiro. É o último mensageiro, a mensagem do sétimo anjo, ou revelou, ou a Bíblia não cumpriu. Isso faz referência também a Mateus 24, 36. Que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aquilo é exatamente o cumprimento do dia da vinda do Filho do Homem, não do dia do rapto, do dia da vinda do Filho do Homem, onde você encontra Mateus 24, do verso 32 em diante, quando Jesus terminou o 6º selo no verso 31, começou em parábola o verso 32 do capítulo 24 de São Mateus. E ali é onde você vê que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você não vai passar a geração sem que seja revelado este mistério, sem que aconteça a vinda do Filho do Homem. Tudo está ligado a estes versículos. E se nos dias da voz do sétimo anjo, em 1963, quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio da eternidade com 7 anjos, se não cumpriu, então a Bíblia está em falha, porque a Bíblia diz, não passará esta geração. E esta geração era a geração que viu Israel voltar para a sua pátria, em 48, mais 40, 88. Só para mostrar para você, se uma coisa não cumpriu, a outra também não. É por isso que as pessoas não conseguem ver o que o irmão Branham ensinou. Esse espaço de tempo que nós estamos vivendo é o espaço de tempo após a vinda do Filho do Homem
que antecede agora, o que estamos vivendo antecede o rapto. Estamos aguardando o arrebatamento agora. Mas quero falar sobre este versículo para, mais uma vez, sustentar o que diz a Bíblia, que nos dias da voz do sétimo anjo, Deus revelaria o mistério. Então, para mim, pelo que eu tenho em mão, eu tenho só um pouquinho aqui, só um pouquinho, não preciso de muito, só um pouquinho. Para mim isso daqui basta para provar para mim que Deus revelou o seu mistério, que Deus cumpriu o Apocalipse 10, e eu tenho aqui escrito, falado pelo próprio mensageiro do sétimo selo. Porque tem pessoas que é um rival. Dizem que ele é o mensageiro do sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. Enquanto que o mensageiro do sétimo selo foi William Branham. Ele foi o mensageiro do sétimo selo, da vinda do Senhor. Ele foi aquele mensageiro. As coisas que as pessoas não puderam ver, e nós mesmos não podíamos ver há 30 anos, ficamos sem ver, hoje estamos agradecidos por poder ver. Não formar uma doutrina. É que a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo ia cumprir o mistério. Então nós vemos que cumpriu. A Bíblia diz que não passaria a geração que viu a figueira brotar, que foi Israel voltando para a sua terra. Não passaria essa geração sem que estas coisas sucedessem. E a geração é 40 anos, então tinha que cumprir. Dentro dos 40 anos, tinha que cumprir a vinda do Filho do Homem, que foi Deus no profeta. E a vinda do sétimo anjo, porque nos dias da voz do sétimo anjo, que seria revelado o mistério. Não seria nos dias da voz de outro anjo, e nem que outro anjo mostraria estas coisas para a igreja, porque só tem uma águia. Irmão Branham mostra sobre isto. Há uma águia, e nos dias desta águia é que seria revelado estes mistérios, seriam mostrados para a igreja nos dias da águia. A águia foi o irmão Branham também, não tem jeito de ser outra pessoa. Se aparece um rival que deseja aquela posição, aquela vantagem de dizer, eu vou revelar os 7 trovões, ou o ministério depois de William Branham é que vai revelar trovões, revelar sétimo selo, revelar novo nome. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que é nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão Branham provou que nos dias dele eram os dias do sétimo anjo. Amém? Eu creio que eu já devo começar por aqui. 201, ouvi, mas agora vejo. Tem que prestar atenção no que Deus promete e no que Deus cumpre. Deus promete, quando Ele cumpre, você diz amém. Não importa se você não sentiu a emoção, eu esperava sentir uma emoção. Não, mas você viu aquilo cumprido? Amém. Do meio do parágrafo, quase final do parágrafo 201, ouvi, mas agora vejo. E então Ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo. Ele prometeu, onde? Apocalipse 10, 7. Ele prometeu que na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. Guarde bem, William Branham não diz aqui. Ele prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, os 6 selos seriam revelados. Porque não são 6 selos, são 7. Ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo. Então eu quero que você guarde isso, que o mensageiro do sétimo selo foi o sétimo anjo, o William Branham. Não pode sair da linha
do que Deus veio revelando ao sétimo anjo. Qualquer pessoa que falar outra coisa, desejando usurpar esta posição, esta vantagem que Deus já deu no sétimo anjo, ele simplesmente está se tornando um rival. Ele não está crendo no sétimo anjo. Ele está apresentando a si mesmo, que o rival, ele sempre é aquele que apresenta-se melhor para que o outro perca a sua posição. Vocês conhecem isso no namoro. No namoro pode haver os rivais. Então, aquela pessoa sempre apresenta algo mais para derrubar o outro. E aqui o rival quer derrubar o sétimo anjo. A Bíblia diz que é nos dias da voz do sétimo anjo. Irmão Branham vem e diz aqui: e então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados, e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Apocalipse 10 seria revelado. Apocalipse 10, para ser revelado, não é do verso 8 a 11. Apocalipse 10, para ser revelado, é de 1 a 7. Para ser revelado. De 8 a 11, não é para ser revelado. É para você comer o que foi revelado de 1 a 7. Isso é o que Apocalipse é. Então, se a pessoa não pode notar isso, o William Branham está dizendo: o sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, que tem rivais por aí. Mas ele já morreu, e nem assim eles vão conseguir. Porque se um rival é quando o outro está vivo, agora eu estou falando de rival morto. Um rival com o homem da mensagem, o sétimo anjo, morto. Nem assim o rival de Apocalipse 10 vai ganhar. Essas coisas vêm assim, e veio quando eu entrei. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, o mistério de Deus seria consumado. E o irmão Branham posiciona tão bem que não tem jeito de você fugir. Ele diz assim: não o serviço de cura, foi a primeira e segunda etapa. A mensagem que segue o serviço de cura, que é a terceira etapa. Amém? Bom, isso daqui é uma promessa, para mim, Deus já cumpriu. Certo? Para mim, Deus já cumpriu. Bom, o que me falta aqui, está aqui, só esse pedacinho. 374, os ungidos dos últimos dias, 262 na tradução da Voz de Deus. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Ué, isso daqui quem está falando é o mensageiro do sétimo selo. O rival do mensageiro diz que não foi revelado. O mensageiro está dizendo que foi. O rival do mensageiro espera uma terceira etapa. O mensageiro diz: a terceira etapa foi. Já passou do tempo. Isso daqui dá para regozijar quietinho, seguro. Não é tempo mais de ficarmos assim, volúveis. É tempo de crer. Foi revelado? Foi. A terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Aí ele pergunta assim: o vem? O rival não viu. O rival não viu. Mas o mensageiro diz que isto aconteceu. Amém? São coisas simples. Acho que a mensagem vai terminar mais cedo hoje. Bom, né? Só que aqui tem mais. Muita coisa para a gente ficar repetindo. Que se eu não repetir isso daqui, gente, o que vai fazer? Eu quero mostrar
para o rival, como o irmão Brana pregou, julgamento. Eu quero mostrar para o senhor incredulidade, o senhor cepticismo. Eu quero chamá-lo aqui agora. Você diz que não foi revelado. Então, agora eu vou chamar o sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7, para ver o que ele fala sobre a revelação deste sétimo selo. Porque eles pensam também que a vinda do Senhor seria depois do irmão Brana. Você já deve ter notado que eu li outras coisas. E eu gosto de ler para mim ver onde está o fundamento. Então, eles esperam que a manifestação do Senhor Jesus Cristo seja num homem depois de William Branham. Eles não conseguiram ver aquela manifestação do Senhor Jesus Cristo, o dia da vinda, é a vinda do Filho do Homem. Eles não conseguiram ver, o rival não viu aquilo. Mas a união invisível da noiva 150, vocês conhecem, vou só ler parágrafo conhecido. Que fez ele? O que Deus fez? O mensageiro do sétimo selo, William Marron Branham, está dizendo, o que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. É o mensageiro do sétimo selo que está falando aqui, eu só estou lendo. William Branham está dizendo, o que Deus fez? Deus abriu os 7 selos da última. Depois da última não tem mais ninguém para a noiva. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. A última mensagem é a mensagem do sétimo anjo. Ele abriu os 7 selos. Rival, ele nem me escuta. Mas você que tem fé no rival, naquele que quer tomar, usurpar uma posição que não é dele, escuta o que o sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, está dizendo aqui. Que fez ele, que fez Deus? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? O rival não notou. Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. E os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos dias deles. Eles não tiveram suficiente, porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós, nestes dias finais de uma mensagem que saiu para Arizona. Agora, aquela mensagem que saiu exatamente para Arizona, lá em Tucson, onde o irmão Branham chamou Tucson de Jerusalém. E se a coisa é espiritual, você já pensou bem, lá na Jerusalém, Tucson, tinha um homem que representava Deus em carne, era o novo nome de Deus. Eu creio que muita gente vai ficar decepcionada no final. Porque essas coisas foram ditas pelo irmão Branham. Diz, eu posso chamar Tucson de Jerusalém. Foi o mensageiro do sétimo selo, mostrando uma Jerusalém do gentil. Porque existe a Jerusalém dos judeus. Mas William Branham estava falando de uma Jerusalém
gentílica, e que as pessoas não perceberam isso e não percebem até hoje. Algo estava acontecendo, porque William Branham teve que mudar de Jeffersonville. Por que ele teve que ir para o Arizona? Por que ele teve que mudar para Tucson? Exatamente no tempo da abertura dos selos, e não na primeira e segunda etapa. Por quê? Era onde Deus ia revelar seus mistérios. Eu não posso falar mais coisas. Eu creio, mas eu não posso falar. Tem coisa que eu gosto de ter parágrafo para falar, mas que dá uma comichão, dá. Tem que ter parágrafos para você falar, para você expor aquilo ali, para dar segurança para as pessoas. Se eu estou dizendo para você, o mensageiro do 7º selo é William Marion Branham, porque eu tenho mensagem para isso. Se eu estou dizendo para você que os 7 selos foram revelados, eu estou lendo aqui. Foi o William Branham que falou, não tem nada a ver com isso. Eu só creio. Se no último dia Deus pegar de Osmar, você mentiu para o povo que eu tinha revelado os 7 selos. Eu menti, mas eu li então essa mentira. Eu li. Eu li na união invisível da noiva. Eu li em outras mensagens. Eu li no próprio 7º selo. Eu não tenho nem que temer a você chamado no julgamento. O julgamento está sendo agora. Ô rival, eu estou te mostrando, eu estou me pondo ao lado do mensageiro, porque eu faço parte dessa mensagem e deste mensageiro do 7º, do último, a última mensagem. Deus abriu os 7 selos da última mensagem. Quer dizer, depois dessa última mensagem, não tem mais. Ou depois do último ainda existe um. Senão o sentido da palavra perdeu o seu valor. Aleluia. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos, rival, o mensageiro do 7º selo está dizendo que esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes dias, de uma profecia que saiu para Arizona. Foi ali que ele recebeu, ele foi lá. Eu tenho que outra vez ler para vocês isto. 245, a união invisível da noiva. Assim sendo, ele pode fazer que se abra o mistério selado com 7 selos à noiva, não denominação. Denominação é rival. E denominação é qualquer um que queira tomar o lugar, a posição do 7º anjo. Eu não estou aqui para tomar o lugar de William Branham. Eu estou aqui apenas para poder dizer essas coisas, porque o William Branham já partiu. Nós vivemos aqui para tomar o lugar de Pedro, de Paulo? Não, só para dizer que Pedro, Paulo falaram estas coisas. Eles batizaram em nome de Jesus Cristo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Então eu estou aqui para não tomar o lugar. Quem tenta tomar o lugar é o rival. Eu não estou tentando tomar o lugar. Eu não estou dizendo para vocês, eu estou revelando. Eu não revelo nada. Se conseguir chegar lá no final e Deus ainda me aprovar como pastor, já está bom. Certo? Você fala, mas você não tem certeza que vai te aprovar? É entre Deus e eu, filho. Me aprovar como pastor, tem gente que quer ser pastor. Se lá no final ele me aprovar como pastor, já está bom. Não preciso ser apóstolo, não preciso ser profeta. Contudo, todos nós estamos numa mensagem, queira ser profeta ou não, somos. Você me entendeu? Porque a noiva profetiza outra vez. Se ela profetiza, porque ela é profeta. E se ela é profeta, ela é eu. Porque uma mulher não vai profetizar. Tem que ser o quíntuplo de Efésios para profetizar. Tem que ser pastores, mestres, apóstolos. A mensagem do profeta. Profetizando a mensagem do profeta para o povo. Amém?
Agora, ele pode fazer que se abra o mistério selado dos 7 selos à sua noiva, não à denominação. Como pode uma denominação aceitar os 7 selos quando é absolutamente contrário? Como a denominação não pode aceitar? Como que o rival pode aceitar os 7 selos revelados se isso é contrário ao que ele pensa? Porque se ele é um rival, ele quer tomar a posição de outrem. A irmã Branham continua dizendo aqui: e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha, o mensageiro do 7º selo está dizendo que os 7 selos foram abertos na montanha. Abertos na montanha e pregados no tabernáculo Branham, de 18 a 24 de março de 1963. Mas foi aberto na montanha, mas foi revelado dentro do quartinho. Mas se você não ver que ele foi aberto na montanha, você não saberá que ele foi revelado no quartinho, quando ele tinha que passar o dia todo naquele quartinho, ouvindo Deus, lendo a Bíblia. E Deus vinha e falava para ele o que era o primeiro até o 7º selo. Chegou no 7º selo, ele vem e diz: ele revelou 6. O 7º ele não pôde revelar, porque é o selo da sua vinda. Isso é Mateus 24, 36, ninguém pode saber. Então ele não revelou. Por que ele não revelou? Porque Branham não diz assim: este 7º selo sou eu. Então ele não revelou. Mas para depois que William Branham já pregou e partiu, você pode olhar e ver que aquele 7º selo era William Branham. Temos que chegar aqui também. Então ele já está dizendo que os 7 selos foram abertos na montanha. Tem muita coisa aqui. 246, a união invisível da noiva. Eu já passei por tudo isso em outras mensagens, mas tem que ajuntar essa outra vez. Deus tinha que abrir esses 7 selos, não numa denominação. Gente, a denominação é contrária a Deus, é contrário ao pensamento de Deus. Deus não pode abrir os 7 selos. Deus não pode abrir o 7º anjo para você que está numa denominação. Ele não pode abrir. Deus não pode abrir o novo nome para você que está numa denominação. Denominação é maldição. Ele não pode abrir num lugar desse. Ele tem que te tirar de lá e depois te revelar aquilo. Ele pode tomar uma noiva, não uma noiva denominacional. Ele não poderia fazê-lo, está contra a sua própria palavra. Ele abriu esses 7 mistérios ali e manifesta e expõe essas coisas que haviam estado ocultas desde a fundação do mundo, que puderam revelar-se nos dias finais aos filhos de Deus. Eles puseram em manifesto, e isso agora diante das pessoas para que ouvisse. Irmão Branham diz: eles puseram em manifesto. Diante das pessoas, você manifesta estas coisas, porque vocês são filhos de Deus, vocês manifestam essas coisas que vocês ouviram e creram, e que vocês viram reveladas, vocês manifestam diante das pessoas. Agora, se não viu, vai manifestar o quê? Tem o 207 ainda que eu pulei, a união invisível da noiva. Aqui saiu Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. Tampouco a pentecostal. Funcionou em seus dias. Porém, é outro dia. Eu poderia, você me desculpe por acrescentar alguma coisa aqui agora, porque é a hora que nós estamos vivendo. O povo da mensagem poderia pensar: nós
estamos na primeira e segunda etapa, no que o irmão Brana pregou, e isso funciona. Não funciona hoje. Com a terceira etapa, você ter só a primeira e segunda, não funciona. Se você não tiver a terceira etapa para poder adicionar a esta primeira e segunda, ela não vai funcionar. Então, escuta o que o mensageiro do sétimo selo está dizendo para os rivais. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho. Em outras palavras, estou falando claro para vocês. E isso pode estar... Quando soa estranho, porque você nunca ouviu eu falar desse jeito. Porque se você já tivesse ouvido William Branham, o mensageiro do sétimo selo, falado estas coisas várias vezes, ele não podia dizer, isto soa estranho, sei que soa estranho. Se ele disse sei que soa estranho, porque era algo novo que ele estava falando pela primeira vez. Escuta, eu sei que soa estranho para vocês, porém, Deus o tem vindicado tão perfeitamente, que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. Agora, se Deus não vindicou para os rivais, eles continuarão perguntando. Eles perguntam assim, você crê que os 7 trovões foram revelados? Sim. Então qual é o novo nome? Brana. Aí eu ouvi um mensageiro falar assim, quem tiver a revelação dos trovões, tem também o novo nome. Então eu estou seguro. Ficamos muito tempo sem saber. Hoje não. Sabemos o que são os trovões e sabemos o que é o novo nome. Não porque somos sábios. Não. Não é por isso. Sabemos porque o William Branham falou. Soa até estranho para o povo da mensagem você falar, eu sei o que são os trovões. Soa estranho também. Por quê? 40 anos de mensagem no Brasil, não sabemos o que são os trovões. E o sétimo selo? Também não. E a terceira puxada? Também não. Então, soa estranho quando eu digo para você, eu sei o que é a terceira puxada. Eu sei o que são os trovões. Eu sei qual é o novo nome. Escuta aqui. O que fez? É 244, eu estou aqui agora. 244. Eu creio que Deus não queria que eu perdesse isso. Eu ia passar sobre. Sempre vem diferente. 244 é a união invisível da noiva. Sempre vem diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo pentecostais, e assim o fez de novo. Agora, o mensageiro do sétimo selo diz assim, não muda seu modelo, sempre vem na mesma coisa. Foi o sétimo anjo que falou, o mensageiro do sétimo selo. Não muda seu modelo, sempre vem na mesma coisa. Só reformadores através das 6 eras até a 7ª. Ele não podia mudar. 6 eras da igreja são reformadores. Ele não mudou, ele não revelou, ele não disse nada sobre isso. Ele não revelou eras, ele não revelou semente da serpente, ele não revelou selos. 6 eras, vem dizendo a mesma coisa, até a 7ª em Revelações 10, que é Apocalipse 10. Dizia que nesta hora mudaria e o mudou. Irmãos, nós já estamos acostumados.
Mas essas coisas assim, quando você apresenta um parágrafo desse, para quem não está acostumado, parece estranho. Mas é a mensagem. É o que o profeta falou. Ele não mudou. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Dentro de 6 eras, ele não mudou, porque não podia mudar. Então, mas agora você crê que ele mudou? Na 7ª era, o mensageiro do 7º selo, William Marion Branham, nesta era, a Bíblia diz que Deus ia mudar. Apocalipse 10:7 diz: nos dias da voz do 7º, de 1 a 6 eu não mudo, mas nos dias da voz do 7º eu vou mudar. E o mudou. Não é bom isso? Meu Deus do céu, isto é bom demais, certo? Creio que tem 260 e... tem aqui 268, a união invisível da noiva. Só essa mensagem aqui era para ser o suficiente. Escuta aqui, sim, é a palavra para esta era. Deus assim a vindica. Se ele não o faz, não é a palavra para este dia. Se Deus não vindicou, não revelou 7 selos, então William Branham não foi a palavra do dia. Não foi o 7º anjo e não foi a palavra do dia. Se Deus não revelou, não é a palavra para este dia. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria neste dia. Aí eu falei língua estranha, eu pulei, gritei, muito bom, mas não funciona hoje. Não, senhor, isso foi para o Pentecostes, isto é para a noiva, isto, Apocalipse 10, de 1 a 7, é para a noiva, não é para o Pentecoste, não é para 2000 anos atrás, não é para o avivamento pentecostal em 1900, isto é para a noiva. E a noiva vem dos dias de Branham para cá. Mas durante as eras, aquela era a noiva, que era o mistério escondido, que sem nós, 6 eras, não pode ser aperfeiçoado. Sem nós, Hebreus 11:39. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mas agora, eles, 6 eras da igreja, a noiva de 6 eras da igreja, conosco, são aperfeiçoados. Meu Deus do céu. Isto é para a noiva, a ida da noiva ao lar. Não tem mais que ninguém fazer nada. É a ida da noiva ao lar, não é a mensagem de um homem, de um rival, após o mensageiro do 7º selo. Temos algo diferente. É a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais representaram isso de novo. Estamos na era da noiva. Amém. Bom, com 2 parágrafos que eu estou aqui, tem mais 2 aqui. Vamos ver esses 2 do 7º selo, 151, da primeira tradução de Goiânia, e 201. Isso daqui é só para deixar o parágrafo para você. O irmão Brandes, do 151 e 152, do 7º selo. E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Me pareceu muito diferente dos demais. Que os demais anjos são os anjos das 6 eras. Mas esse anjo aqui, ele é diferente. Eu não falei para vocês que ele é diferente, ele é estranho. Ele tem toda a revelação. Estavam numa constelação com 3 de cada lado e um em cima. E o que esteve a meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Eu te garanto, se eu ver meu anjo, ele significa para mim mais do que o seu anjo. O meu anjo significa mais para mim, o seu anjo significa mais para você. Ele significava mais para mim que os demais. O 7º anjo significava mais para William Branham, porque aquele 7º anjo era o anjo do profeta. Cada anjo representava um selo.
uma era. Senhores, este é o tempo 204 a 206. E o sétimo anjo? Está claro que ele representa a sétima era, sétimo selo. Está aqui. Ele era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Muito bem, o peito robusto tem o sétimo selo, tem um mistério. Aquele sétimo anjo espiritual não brana. Brana é o veículo pelo qual seu anjo tinha que passar. Brana é o veículo pelo qual o Senhor Jesus Cristo tinha que manifestar como Filho do Homem. Brana é o veículo, assim como eu também sou o veículo pelo qual Deus tem que manifestar para vocês. Agora, Brana era um profeta, e ele era o veículo pelo qual o sétimo anjo e Cristo, o anjo forte, tinha que manifestar para nós, para o povo. Amém, amém. Agora aqui está. Lhes disse que tinha o peito assim robusto, estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me suspendeu. Se recordam? Se nós não tivermos esse anjo do rapto, nós não vamos subir. O que levantou Brana e subiu Brana foi seu anjo. Se o seu anjo é anjo de primeira e segunda etapa, mas você não vai a lugar nenhum mais. Por quê? Porque valeu a primeira e segunda etapa no seu dia. Hoje não. Hoje é a terceira etapa. Agora aqui está. Era, quer dizer, esse sétimo anjo, era o que tinha o sétimo selo, o qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim, naturalmente, porém vocês não imaginam o que tem significado este sétimo. Ele era o mensageiro do sétimo selo. O sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo. O sétimo anjo é Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele é o mensageiro do sétimo selo. 201 do sétimo selo da primeira tradução de Goiânia. Os anjos me elevaram de onde eu estava para dentro dessa pirâmide formada pelos mesmos. Tem gente que nem sabe que irmão Brana estava ali dentro. Tem gente que nem sabe que irmão Brana estava nesta nuvem aí. É ele que está falando que estava, e eu creio porque é ele mesmo que está falando que estava. Ele diz: os anjos me elevaram de onde eu estava, em cima do monte, pôr do sol, para dentro da pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram conhecidos somente por eles. E eles foram os mensageiros que vieram interpretar essa pirâmide. E a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último. Cadê o rival? Esse anjo estava à minha esquerda, ele era o último. Vendo-o, eu, assim de frente para o ocidente, ele vindo para o oriente, estava à esquerda, e seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. E recordem, como diz, que tinha a cabeça levantada, porque quando você não tem segurança das coisas, você viverá cabisbaixo. Esse sétimo anjo não é aquele anjo que veio lá do céu assim. Não. O irmão Branco está mostrando como ele estava. Ele estava encarando, se vocês notam nessa fotografia dos 7 anjos, quando Jesus Cristo veio da eternidade, ele não veio nem do jeito que vocês estão vendo ali na foto ali, ó. Não, ele veio assim, porque ele veio olhando para o povo, ele veio olhando para a terra. Ele não veio cabisbaixo, ele veio olhando. Este sétimo anjo, igual você tem que ver, Cristo e o sétimo anjo junto. Você tem que ver isso.
o sétimo anjo foi levado para dentro da pirâmide, formada por esses anjos. Recorde como diz que tinha a cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas. Antigo e Novo Testamento. Suas asas, para revelar desde Gênesis a Apocalipse. E como diz que voou diretamente a mim, ó rival, seja esse quem for, não estou dando nome ao rival. Aquele que diz que vai revelar, que revela o sétimo selo, que revela os 7 trovões, depois de Brana, é um rival, que deseja a mesma posição, a mesma vantagem do sétimo anjo. Mas isso aqui foi dado para um anjo, foi dado para o sétimo, não para aquele que veio depois do sétimo, para o sétimo. Olha, o irmão Brana foi tomado pelos anjos, levado para dentro dessa nuvem de anjos, e depois ele desceu para poder pregar os 7 selos. Só que ele disse que aquele sétimo anjo era o que tinha o 7º selo e voou diretamente para mim. Amém? Ele voou para mim, voou para Brana. O 7º anjo não voou para um 8º, voou para Brana. Brana diz, voou para mim, o mensageiro do 7º selo é quem está falando isso, voou para mim. Ele é o mensageiro do 7º selo. Agora, escuta que se está revelado ou não. O Desvelar 341. Eu quero dizer, a revelação que ele deve fazer é assim que ela é. Porque Deus não revela do jeito que nós queremos, nem do jeito que o rival pensa. Deus é o que é. Mas agora, grave bem isso daqui, ó. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. O povo fica, ainda não temos a revelação dos 7 trovões. Brana está falando aqui em 63, mas agora que Apocalipse 10, que é de 1 a 7, está revelado. Os mistérios de Deus se manifestaram, se tornaram conhecidos, como o livro dos 7 selos prometeu. Rival, eu estou lendo a mensagem do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo, que você diz que não foi revelado nos dias de Brana. E Brana diz, o 7º é a vinda do Senhor, e as pessoas não percebiam que era a vinda do Senhor em carne, em William Brana. Eu sei que é muito difícil para as pessoas admitir, mas William Brana pregou tudo isso daí. William Brana pregou que ele ouviu o anjo dizer, tu precursará a segunda vinda de Cristo. E ele mesmo pregou, vocês podem ver Deus de pé, aqui agora. Quantas vezes o William Brana falou isto? Mostrando Deus estava encarnado. Então você vê, Filho do Homem, manifestado em carne em William Brana. É difícil porque as pessoas só vê o precursor. Brana foi o precursor. Bom, mas Brana foi também o Elias. Brana foi Elias, Brana foi 7º anjo, Brana foi precursor, Brana foi Deus em carne. Brana foi o 7º, é a vinda do Senhor. E para poder chegar pertinho do encerramento aqui rápido, onde o irmão Brana diz almas encarceradas hoje, 217, 218, o irmão Brana diz que o 7º selo o traz de novo à terra.
Quem era o mensageiro do sétimo selo trouxe Cristo de novo à terra. Era o mensageiro que trazia Cristo de novo à terra. O mensageiro do sétimo selo foi quem trouxe Cristo de novo à terra, porque é o sétimo selo que traz Cristo de novo à terra. Deus não podia descer no sexto selo, Deus tinha que descer no sétimo. Deus não pode vir na terra depois de William Branham pisar na terra. Ele vai vir nos ares para tomar sua igreja, para levar seu povo. Creio que é 211, ouvi, mas agora vejo. Ele se revelará do céu, diz o profeta. Agora, em William Branham, Deus, o Filho do Homem, estava revelado na terra, mas para o rapto, ele se revelará do céu. Ele virá do céu e o mundo não saberá. E ele tomará apenas o seu povo. Amém. 229 é a festa das trombetas, porque é o fundamento e é o final da mensagem que estou pregando. 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. O rival perdeu. Eu gosto de ver esses pontinhos. Branham dizendo, não perca isto. O rival perdeu. Ele perdeu porque ele quer ser o sétimo selo. E não tem jeito, porque o sétimo selo é o sétimo anjo. E o sétimo anjo já veio, foi William Branham. Está tudo revelado aqui, a mensagem está revelada. Não tem mais nenhum homem que vai pregar 7 trovões mais. Porque William Branham pregou os 7 trovões, eram os mistérios das 7 eras, que estavam escondidos. E tinha que ser revelado. E foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. 7 trovões, 7 selos, 7 vozes. Tudo foi revelado através da última voz, da última trombeta. Ele diz, houve o soar de uma trombeta. E ali revelou 7 trovões. Ao soar de uma trombeta. Veja no sétimo selo, creio que é 111, onde irmão Branham fala isso. Agora veja, não perca isto. Quão impressionante. Irmão Branham, quão impressionante. Quem é que está impressionado com isso? Quão impressionante. Do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Quão impressionante. Do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Quem é o mensageiro do sétimo selo? É o rival? É o que vai vir ainda depois de William Branham? Não, é o sétimo. É o mensageiro. O sétimo anjo foi William Branham, mensageiro do sétimo selo. O rival perdeu. Você perdeu, a noiva não crê em você. Irmãos, dentro das mensagens dessa, se tivermos que crer em outro homem mensageiro para preparar a noiva, essas mensagens não iam valer nada. Dentro destes parágrafos, uma mensagem dessa deveria estar sendo pregada também para uma reunião de ministros, para eles ouvirem o que é verdade, mas não, é pregado para você. O que eles disseram para o irmão Branham, vai lá na rádio, os locutores estão chamando, quem souber alguma coisa sobre aquela nuvem, essa nuvem, é para ir lá e falar. Ele disse, seria bom, foi para casa, disse, eu vou lá. Deus falou para ele, não. Vai ao tabernáculo Branham e diga a eles. Não diga a Tucson, a Jerusalém. Não diga a todos eles. Diga lá no tabernáculo Branham. Vai lá e diz para eles. Virei a foto para a direita e ali estava ele, Jesus Cristo, o juiz. Quão impressionante. Do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Pai Celeste, te damos graças
porque eu creio nesta verdade, Senhor. Se esta verdade, uma mensagem como esta, leva-me à perdição, eu caminharia nela, Senhor, porque eu vejo que não tenho mais lugar para mim, não tenho outra mensagem para eu pregar, não consigo enxergar outro homem depois do sétimo anjo, que foi o último e a última mensagem, não consigo ver. Por isso, tudo foi revelado nos dias do sétimo anjo, e estamos enxergando isto na própria mensagem, o livro do sétimo anjo. Foi o sétimo anjo que pregou estas coisas. Nós estamos lendo do livro do sétimo anjo, a revelação dos 7 selos, o mensageiro do sétimo selo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Abre a mente de meu irmão, de minha irmã, alguém que ainda precisa conhecer isto, Pai, e que não são teimosos, e que não estão agarrados na casca, mas que são alguma sementinha que está precisando apenas de alguma coisa mais forte para fazê-la sair da casca. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta verdade. Amém, Senhor. Amém. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo para morar no reino eterno de glória e luz. A vida infinda vou gozar, morar nos céus terei prazer. Meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar ditoso em luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver, oh que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei.